Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes de comunicação, que a paz de Cristo esteja em sua casa. Nós estamos celebrando agora, neste momento, em nossa Catedral de Guarulhos, a celebração da paixão e morte do Senhor. Certo, Cristo está vivo, ressuscitado, mas a celebração da sua paixão e da sua morte na cruz são essenciais para a nossa fé. Por quê? Aquele que existia com o Pai desde antes de todos os séculos, o Verbo eterno, se fez homem. Isso se refere não somente ao momento de sua santa encarnação no seio da Virgem Maria, mas a toda a sua vida mortal, igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, quando dizemos o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós estamos afirmando isso. Ele verdadeiramente se fez homem, em todas as dimensões da nossa humanidade, inclusive a morte, menos o pecado. Assim, queridos irmãos e irmãs, aquele que por nós se esvaziou da sua condição divina, assumindo a nossa condição mortal, nunca mais deixaria de ser também homem. Assim nós o proclamamos, Deus e homem para a nossa salvação. Cristo é, portanto, o nosso Senhor. E é Ele que realiza a vontade do Pai, entregando-se a si mesmo por nós ao Pai. Porque, como o próprio Jesus explica no capítulo 3 de São João, Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para que tenhamos vida e tenhamos vida em plenitude. Acabamos de ouvir a paixão de Jesus segundo João. Poderíamos meditar muitas coisas, porém, vamos pensar em algumas delas. Primeiro, Jesus, quando é crucificado, ele mesmo toma a sua cruz sobre si e sai para o lugar chamado Calvário. Jesus de fato vai dizer: a minha vida ninguém a tira, eu a dou livremente. Ou seja, a entrega de sua vida por nós é a expressão máxima de sua liberdade. Ele saiu para o lugar chamado Calvário, ou o lugar da caveira. Para nós isso tem um significado muito profundo. Ele, por sua morte, é o vencedor da morte. A caveira lembra a morte? A caveira de Adão, o primeiro homem. Cristo vai vivificar o velho Adão, morto no seu pecado. Ali sobre esta montanha crucificam Jesus. Pilatos manda escrever um letreiro: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O motivo humano, político da sua condenação. Mas, ao mesmo tempo, sem saber, Pilatos profetizava, porque ele é o rei esperado, ele é o rei pastor, ele é o rei que vai redimir as suas ovelhas, que vai entregar sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o rei segundo o coração de Deus, ele é o pastor segundo o coração do Pai. O pastor que entrega a sua vida por amor, para que suas ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Diz também que o letreiro estava em hebraico, latim e grego, as línguas mais conhecidas daquele período, de tal maneira que aqui temos uma indicação da salvação universal que Jesus vem nos trazer. Ele é o único Salvador, ele é o Deus conosco, o Emanuel. Então, depois que crucificaram Jesus, os soldados repartem a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. O que significa isso, irmãos? É um reforço do alcance universal da salvação de Jesus, norte, sul, leste e oeste. Não existe limite para a salvação que Jesus vem nos trazer. A sua túnica, porém, uma túnica sem costura, uma peça única de alto a baixo, uma indicação de que Jesus é o sumo sacerdote. Na antiga aliança, os sacerdotes é que usavam uma túnica assim, mas ele é o sacerdote segundo o coração de Deus, único, cujo sacrifício é aceito pelo Pai, porque é ele mesmo o sacrifício, ele mesmo o altar, ele mesmo o sacerdote. Essa túnica sem costura, que não é dividida, é também um símbolo da igreja, que deve ser una com Jesus. De fato, na última ceia, Jesus havia rezado ao Pai: Pai, eu peço por eles, isto é, pelos discípulos, para que sejam um, como eu e tu somos um. Assim, queridos irmãos e irmãs,
que a morte de Jesus nos ajude a sermos um. Assim se cumpriu a Escritura, lembra o evangelista. Repartiram entre si as minhas vestes, lançaram sorte sobre a minha túnica. Junto à cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, algumas mulheres e o discípulo amado. É a segunda vez que São João Evangelista faz referência à mãe de Jesus. A primeira vez é no episódio das bodas de Caná, quando, tendo faltado vinho na festa, a mãe diz a Jesus: eles não têm mais vinho, eles não têm mais graça, eles não têm mais amor. E Jesus ali anuncia a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, a hora de sua entrega. Mulher, por que dizes isso a mim? Qual a finalidade disso? O que podemos fazer? Minha hora ainda não chegou. Jesus chama a sua mãe de mulher. Aqui temos uma indicação de que ela é a nova Eva. Se da primeira Eva nós nascemos e pecamos, da nova Eva, que é Maria, nós vamos nos tornar irmãos espirituais em Jesus. Vamos renascer, vamos nascer do alto, aceitando, pois, esse nascimento espiritual. O discípulo amado, isto é, aquele que correspondeu ao amor de Jesus, ouve do Senhor: esta é a tua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Maria, portanto, firme junto de Jesus, quando todos, ou quase todos, o haviam abandonado e negado. Ela, embora sofrendo terrivelmente aquilo que seu filho sofria no corpo, ela sofria no coração, mas confiava no Senhor. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Jesus, então, sabendo que tudo estava consumado, isto é, a obra da redenção, ele diz: tenho sede. Ele oferece à humanidade uma oportunidade de ser acolhido. Todos se lembram certamente do episódio da samaritana, em que Jesus diz a ela: mulher, dá-me de beber. E ela se nega a dar um copo de água a Jesus. E Jesus é quem lhe dá a verdadeira água, vivificante, transbordante, borbulhante. Agora, Jesus novamente diz: tenho sede, quem vai me acolher? E a humanidade, então, novamente nega-se a Jesus. E ao invés de oferecer a Jesus água, oferecem a Jesus vinagre. Ele que nas bodas de Caná tinha oferecido o vinho bom, um vinho sem igual, o vinho melhor. Agora, como correspondência da humanidade, ele recebe vinagre. E o evangelista então diz que ele sorveu o vinagre, bebeu o vinagre. O que significa isso? Que ele assumiu o nosso pecado, o nosso veneno, o nosso ódio, para nos redimir. Ele verdadeiramente, tendo se feito homem, assumiu toda a nossa condição humana, assumiu inclusive o nosso pecado, sem se deixar contaminar pelo pecado. Como vimos na primeira leitura de hoje, o cântico do servo sofredor, séculos antes de Jesus, ele se desfigurou por nós, nem tinha mais aparência humana. Todos que o viam desviavam dele o seu olhar, tão desfigurado estava. Mas aquele que está desfigurado na cruz atrai a si todas as coisas, e nas suas feridas é que nós somos salvos. Jesus então toma o vinagre e diz: tudo está consumado. O que significa isto? Ele terminou a obra que o Pai lhe havia dado. É Sexta-feira Santa. A primeira sexta-feira do mundo foi o dia da criação do ser humano. Deus criou o ser humano no sexto dia e depois descansou. Assim também Jesus, tendo recuperado o ser humano, no ser humano, a imagem e semelhança do Pai, vai dizer: tudo está consumado, e vai descansar. É o sétimo dia, até que virá o oitavo dia, o dia da ressurreição, o dia que não tem fim. Irmãos e irmãs, o dia de hoje não é propriamente um dia de luto, mas de meditação na morte salvadora de Cristo por nós, ao mesmo tempo que o proclamamos como o Senhor. Ele é Rei pela sua cruz. Jesus é sepultado num jardim, envolvido com 30 quilos de perfume, sepultado num jardim onde ninguém havia ainda sido sepultado, num túmulo novo. O que significa isto? Ele é o amado, ungido pelo Espírito Santo. Na antiga aliança, no livro do Cântico dos Cânticos, o amado aparece cheio de perfume. Agora Cristo é o amado da humanidade.
ele colocado no jardim, como o primeiro homem foi colocado no jardim. Agora, ele vai redimir o jardim contaminado pelo pecado. Ele vai redimir o jardim com a nova árvore da cruz. A árvore da cruz é a árvore cujo fruto nos redime. O fruto é Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.